Un lugar con cervezas artesanales y platos típicos que te envían al corazón latino. Como su almuerzo es chollo de sabor. Cheio. Un ambiente que te hará sentir como en casa. Las noches en el Brasador disfruta con buena compañía. El Brasador brinda a la vida. Rua da Guaçu, 144. Ô, corri ontem lá, hein? Eu vi as fotos lá. Cara, Chegou super primeiro? bem organizado, Chegou viu? primeiro? Não peguei colocação na minha categoria, não. Ah, e aí? Top. Foi, cara, super Lotado de bem gente, né? organizado. Quando reencontrei muita gente que eu não via há algum tempo. E aí, pessoal do Face, tudo certo? Começando o Jornal da Manhã, em 2 minutos e meio, hein? Foi bem legal, viu? Bem interessante. Mas foi top, então. 5 km rapidinho. Eu levei meia hora, mais ou menos. Ah, tá no tempo. 5 km e meia hora. É hoje, hein? Segunda-feira, dia 6 de novembro, começa. O quê? Não é nem começa, é começa. O quê? Academia, Malibu. Você falou lá? Não me atenderam, mas eles tinham falado que se não fosse semana passada, essa semana, então. Aí, pessoal do Face, esse é o último anúncio antes de começarmos o jornal pelo 104.3. Fique ligadinho. Hoje nós teremos um médico aqui, urologista, querendo mande mensagens para ele. Bom dia, Rodrigo Andolfato, e também... Oi. Aqui atrapalha? Não. Aparece aí? Deixa eu ver. Tranquilo. Excelente. Aí eu olho pra você assim, ó. Já tá começando. Olá, bom dia, tudo bem? São 8 horas 9 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba, segunda-feira, dia 6 de novembro, Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em tempos de guerra e conflito armado, Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil, Dia da Malária nas Américas e Dia Nacional do Riso. Desde já, o meu abraço aos doutores do humor, que fazem aí a alegria de pacientes por unidades de saúde de Araçatuba e da região. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. E começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes aqui da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como aliás faz neste momento grande parte da população de Araçatuba, Guararapes, Valparaíso, Rubiácea, Bento de Abreu, Penápolis, Coroados, Glicério, todas as cidades da região, e também quem está indo para o trabalho, trabalhando em casa, quem está nas rodovias, Marechal Rondon, Eliezer, Montenegro, Magalhães, Roberto, Hollenberg, as intermunicipais, seja para visitar clientes ou mesmo fazer prospecções, não é? A todos vocês, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E olha, você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 e pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. E na nossa live já estão ligados a Ariane, do Instituto Liberal da Alta Noroeste, o ILA, também Madalena Celone, produtora rural do bairro Água Limpa de Araçatuba, e Renato Toledo, da Toledo Multiservice de Birigui. Muito bom dia para vocês também e uma ótima semana a todos. Nos acompanhando pelo aplicativo lr1.com.br estão Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que nos mandam informações, notícias e saudações pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. Agora são 8 horas 11 minutos.
Hoje tem sessão na Câmara de Araçatuba com 3 itens apenas na pauta. Liminar suspende lei que concede abono a servidores em Birigui. E Birigui também. Olha lá, é prorrogada a campanha de multivacinação até o próximo dia 20. Guararapes começa hoje a arrastão da limpeza para eliminar criadouros do mosquito da dengue. Segunda-feira é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Ciram, Thomas Rocco. Sebrae Araçatuba oferece curso para organizar negócios. E hoje nós vamos entrevistar o médico urologista Maurício Zambaldi Tunes, que estará aqui falando da campanha Novembro Azul, de prevenção do câncer de próstata. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou também você pode entrar lá no Facebook pela página Jornalista Marcelo Teixeira e deixar o seu comentário ou pergunta para ele. Quem também acaba de entrar na nossa live é a equipe da Cafeteria Xodó com Sabor, o João e a Dani. Abraços a vocês também. 8 horas 13 minutos. Homem precisa se cuidar. Deixe o seu preconceito de lado e faça o seu exame. Esse é um ato simples que pode salvar a sua vida. Frase de autoria anônima, encontrei na internet e tem tudo a ver com a campanha Novembro Azul. Homem precisa se cuidar. Deixe o seu preconceito de lado e faça o seu exame. Este é um ato simples que pode salvar a sua vida. Hashtag frase do dia. E olha pessoal, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 19 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 15 e 34 graus. O dia amanheceu ensolarado com nuvens, mas olha, não deve chover. Sol com algumas nuvens e não chove, lembrando. Amanhã deve ser assim também, mas de quarta a sexta-feira as chuvas eventuais devem retornar durante o dia. As temperaturas vão ficar entre 15 e 37 graus. E aí o final de semana lá em Birigui, em relação ao tempo, Jonathan Alves? Eu achei muito ameno, muito tranquilo. É? Só no sábado que eu achei que na parte da tarde ali ia vir alguma coisa, alguma chuva, mas não veio não. Manteve o sol no céu e ficou tranquilo. No domingo a mesma coisa, um calor tenebroso, mas foi bom. Estive em casa lá. Aqui foi tranquilo também, mas eu vendo aí as notícias pela imprensa do litoral e em São Paulo, também ali na região de Sorocaba, caramba, foi triste. Muita gente ainda sem luz até hoje, né, ressaca braba no litoral, enfim. É bom sempre tomar cuidado, mas por aqui tudo indica que a semana será tranquila, né? É isso. Hashtag previsão do tempo, 8 horas 15 minutos. Vamos de notícia então, olha só, política. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Araçatuba. Os vereadores se reúnem a partir das 7 da noite para analisar e votar apenas 3 itens. 2 matérias são de autoria do vereador João Moreira, do PP. O parlamentar propõe o nome de Davi Alcides Patrício para a sede administrativa do Cemitério Recanto de Paz e também assina moção de apoio à aprovação de projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados e que cria o programa Servidor Amigo do Autista. A iniciativa do deputado federal Fausto Pinato objetiva capacitar servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais para o atendimento de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. Completa a pauta projeto de lei de autoria do vereador Dr. Jaime, do PSDB, que denomina a Avenida Ernesto Moretti, trecho urbano da Estrada Rural, a RT 080, que fica entre a rotatória Nelson dos Santos e a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. E na fase do pequeno expediente estão inscritos para falar sobre temas livres os vereadores Doutor Alceu, do PSDB, Antônio Edivaldo Dunga Costa, do União Brasil, Arlindo Araújo, do MDB, do MDB no caso, né? E Arnaldinho, do Cidadania. Ó, logo cedo dando os trava-línguas aqui, Marcelo. E olha, os trabalhos legislativos são abertos ao público e transmitidos ao vivo pela TV Câmara, lá no canal 6 da NET e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br. É isso, hashtag política de Araçatuba, política em Araçatuba, participe da política. 8 horas e 16 minutos.
Olha, política e justiça. Preste atenção nesta notícia. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liminar, suspendendo os efeitos de 2 leis municipais do ano passado, que concederam abono mensal aos servidores ativos, inativos e pensionistas de Birigui. A decisão é referente à ação direta de inconstitucionalidade, chamada de ADIM, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, neste ano. O argumento foi que as leis representam ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e interesse público. Além disso, o Procurador-Geral de Justiça alega ausência de indicação de fonte de custeio para complementação de aposentadoria ou pensão. Ao conceder a liminar, o relator desembargador Vico Manhãs concordou que as leis mencionadas estão em aparente dissonância com regras e princípios constitucionais, especialmente da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e também interesse público. 2 leis são contestadas na ação pela Procuradoria-Geral de Justiça. Uma delas concede abono mensal de R$ 150 aos servidores ativos da Prefeitura, das fundações e autarquias municipais e do Birigui-Prev. A outra estende o mesmo benefício aos servidores inativos e pensionistas do município de Birigui, vinculados também ao Birigui-Prev. Diz a Prefeitura que o objetivo é suprir parte do impacto da suspensão do Vale Alimentação e também determinada pela Justiça no mês anterior. Tiveram direito ao benefício aí mais de 1.592 servidores ativos e também pensionistas do Birigui-Prev, que é o Instituto de Previdência do município de Birigui, ao custo de, ouça, mais de R$ 1 milhão no ano para o município. A Prefeitura diz ainda que não tomou conhecimento, aliás, a Prefeitura diz que não tomou conhecimento da decisão judicial suspendendo o pagamento de abono mensal realizado aos servidores municipais. Ainda assim, diz que lutará para garantir o direito dos servidores conquistados e para que eles sejam mantidos. Já a Câmara dos Vereadores informou que foi comunicada por e-mail e encaminhou a informação ao jurídico para as devidas providências. Olha só, por que eu pedi para que você, do outro lado, preste atenção nessa notícia? Sem entrar no mérito se os servidores municipais de Birigui merecem ou não R$ 150 a mais nas suas remunerações, o que chama a atenção é o argumento utilizado no Tribunal de Justiça. De acordo com o Procurador-Geral do Estado e com o desembargador relator, as leis representam ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público. Fico pensando que se esse abono, vou lembrar, estamos falando de R$ 150 por servidor. Se esse abono, portanto, é imoral e contrário ao interesse público, o que podemos dizer, então, em relação aos aumentos de salários de prefeitos, vices, secretários, vereadores e comissionados das cidades aqui da região? Eu destaco que os recentes projetos aprovados pela Câmara de Araçatuba, que permitem aos vereadores que passem a ganhar de R$ 6.500 para R$ 10.000, e os seus assessores parlamentares e chefes de gabinete entre R$ 13 e R$ 17 mil, aí sim eu considero imoral, irrazoável e desproporcional, sendo também absolutamente contrário ao interesse público. Lembrete 1. Esse dinheiro vai sair do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso, para sustentar político profissional. Lembrete 2. No ano que vem tem eleição. Renove. Hashtags. Política de Araçatuba, política de Birigui, política em Araçatuba, gestão municipal. Participe da política. Renove a política. 8h21. Saúde Pública. Atendendo aí determinação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de Birigui, de Saúde, prorrogou até o próximo dia 20 as ações da campanha nacional de multivacinação. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A campanha será realizada está sendo realizada nas 11 UBSs de Birigui.
As vacinas são aplicadas de segunda a sexta, das 7h30 da manhã, 1 da tarde, sem a necessidade de agendamento prévio. E olha, estão sendo ofertadas doses das vacinas contra hepatite A e B, a penta, a pneumocócica 10 valente, a vacina VIP, que no caso é a vacina inativada, poliomielite. Também a VRH, que é a vacina rotavírus humano, a meningocócica C, conjugada, a VOP, a vacina oral, poliomielite, também para a vacina febre amarela e também a tríplice viral, que no caso é para sarampo, rubéola e cachumba. Fazem parte ainda a tetraviral contra sarampo, rubéola, cachumba, varicela, a DTP, que no caso é a tríplice bacteriana, a varicela e também a vacina para HPV quadrivalente, para o papilomavírus humano. Para o público adolescente também serão ofertadas doses das vacinas HPV, DT, que é duplo adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, DTPA e também a meningocócica ACWY. Também estão sendo atualizadas as doses da vacina contra a Covid-19, cuja imunização ocorre de maneira ininterrupta para todas as idades em Birigui. A estratégia da campanha nacional de multivacinação é atualizar a caderneta das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. Portanto, é importante que ao procurar uma UBS, que o indivíduo apresente a carteira de vacinação para que sejam conferidas as doses faltantes com a finalidade de atualização. Hashtags multivacinação, vacina sim, vacine-se, 8h23. Serviço público. A Prefeitura de Guararapes começa hoje o Arrastão da Limpeza. O objetivo é eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A ação visa também evitar que a população jogue objetos nas ruas, causando problema de entupimento nas galerias. O trabalho será desenvolvido por toda a cidade a partir das 8 da manhã e dividida por bairros. A primeira etapa será realizada até o próximo dia 10 nos bairros Francisco Antonioli, Guararapes 3 e Residencial Santo Antônio 1. Durante o arrastão, os moradores destas localidades devem colocar em frente à sua residência objetos que possam acumular água. A gente está falando aí de latas, pneus, garrafas PET, garrafas retornáveis, lonas, sacolas plásticas, pias, tanques, vasos sanitários, pratos de plantas, fogões, geladeiras velhas, entre outros objetos também. No arrastão não serão recolhidos, por exemplo, galhos e entulhos de construção. É isso. Hashtag Guararapes, arrastão de limpeza, show mosquito da dengue, elimine os criadouros. 8h24. Coluna semanal, hoje é dia da coluna, Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Ciran, Thomas Rocco. Toda segunda-feira ele fala aqui no Jornal da Manhã Araçatuba das expectativas para os mercados do boi, da soja e do milho. Portanto, vamos acompanhar então o que tem a nos dizer e compartilhar informações preciosas sobre estes mercados com o presidente do Ciran, Thomas Rocco. Sócios do Ciran, hoje segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Eu sou o Thomas Rocco, presidente do Ciran. Maurício, como é que você tá? tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom? Tudo bem, agora... Correria. É, sim. Mas melhorou, viu, assim, em relação ao que eu estava sentindo antes, deu uma melhorada, mas precisamos, de fato, refazer tudo. O avanço do plantio no Brasil e as dificuldades que vem acontecendo. Maurício, a gente... Deve intervalo agora, né? Vai. Ao contrário da outra vez, que você já esteve uma vez aqui. Eu quero sem açúcar. Em relação à outra vez, a gente teve uma pequena mudança de formato. Se você se lembra da outra vez, você falava um pouco no primeiro bloco, depois um pouco no segundo. Agora não mais. O primeiro bloco é só notícia. No segundo bloco, a gente faz uns agradecimentos, fala dos patrocinadores, lê uma notinha curta, depois pega a sua entrevista e faz uma pancada só até o final. Então ela deve entrar por volta de 8h40, 8h45, vai até próximo de umas 9h10. Tá bem? A gente pegou os próprios entrevistados que estavam vindo aqui, falaram que preferiam assim uma pancada só e aí reduz o tempo. Um bom plantio, uma boa semeadura na safra de soja que se aproxima. Dando sequência,
nós observamos no mercado do gordo um Isso é alongamento propaganda, das não? escalas. Não, isso aí é uma coluna que o presidente do Ciram fala de agronegócio toda segunda-feira. Ele manda pra vocês. Ele manda o áudio. A cada dia eu tenho um colunista. Então, segunda-feira é o Thomas Rocco, na terça-feira é um economista, na quarta-feira é uma nutricionista, Andréa Gigliotti, na quinta-feira é alguém do Sebrae e na sexta-feira um consultor empresarial. Então eles mandam gravados, falam em torno de 3 minutos. E aí é a única parte que a gente tem gravada do programa. Esse foi o que trouxe aí a surpresa mais positiva, então a gente vem Agora a gente vai para um rápido intervalo e aí na sequência a gente já entra para a entrevista, tá? As exportações andam bem, os volumes exportados vêm crescendo mês após mês, e isso tem feito com que a oferta diminua. O mercado ainda não é muito forte na parte compradora, principalmente quando a gente olha na interna, mas aí a gente teve uma alta do cereal que saiu da casa dos 45 e hoje estabilizou aí na casa dos 50 a 55 reais pelo saco de produtor rural. Boa semana, bons negócios. Ciram, 80 anos, o agro está aqui. Este foi o presidente do Ciram, Thomas Rocco, que toda segunda-feira fala com a gente aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, porque você sabe que a cada dia da semana nós contamos com um especialista abordando um tema da sua área de atualização. Amanhã, por exemplo, será Marco Aurélio Barbosa de Souza com a coluna Traduzindo o Economês. Na quarta-feira, Andréa Gigliotti, nutricionista, dando a dica da Nutri. Na quinta-feira, analista ou consultor do Sebrae falando no momento do empreendedorismo. E na sexta-feira, o consultor Fábio Ferreira na coluna Cabe em Qualquer Empresa. Portanto, fique ligado aqui no Jornal da Manhã Araçatuba de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas que com certeza fazem a diferença na sua vida e também na do seu empreendimento. Hashtag Colunas Semanais do Jornal da Manhã. 8 horas 29 minutos, a gente vai por um rápido intervalo e daqui a mais ou menos 4 minutos a gente volta, lembrando que no segundo bloco teremos uma entrevista sobre a campanha Novembro Azul com o médico urologista de Araçatuba, Maurício Zambaldi Tunes. Mande mensagem para a gente, tendo dúvidas, encaminhe pelo WhatsApp da Jovem Pan ou mesmo pela live lá na minha página Jornalista Marcelo Teixeira. Soltei uma vinheta errada aqui, acontece. Segunda-feira é mais complicado. Tá tudo ao mesmo tempo, né, cara? E é muita coisa, cara. Muita tela para prestar atenção. É terrível. Mas, enfim, dá tudo certo. E tem transmissão pela internet também? Tem também. Tá filmando você? Tá ao vivo, e inclusive durante o break comercial fica transmitindo a nossa conversa também. Aí eu costumo falar para os entrevistados, olha, não fale mal de ninguém, não fale mal da sua esposa, não fale mal do time dos outros. Só do São Paulo. Eu e o Jonathan, de vez em quando a gente chora de rir, que aí o entrevistado começa a falar. Teve um entrevistado aqui, um aposentado. Isso aí foi melhor. Isso aí foi mais. Contador aposentado e ativista ambiental. Rapaz, ele falava palavrão, mas assim, super espontâneo, não falou mal de ninguém, mas ele falava palavrão para essa expressão, a gente chorava de rir, falava, segura, ele, não tem problema não. E a qual ele falou lá, como foi? Imponência? Cara, não. Maurício, essa tem a ver um pouco com a sua área. No meio da entrevista, ao vivo, ele foi falar, ele já está com quase 76 anos, talvez mais, e aí ele foi falar no meio da entrevista que ele estava no evento, ele precisou sair porque ele tem incontinência urinária, só que ele não lembrou da incontinência urinária. Ele falou impotência. Não, pior, ele virou e falou assim, porque eu tenho aquele probleminha de ejaculação precoce. Mas não foi, cara, a gente começou a rir, ele, não, eu confundi, eu tenho sonho faz muito tempo. Eu tenho um sonho faz muito tempo.
Parar na rádio. Rapaz, eu ri demais, viu, Marcelo? Ria pra caramba, cara. Esse dia foi maravilhoso, Foi o melhor de todos. Teve um outro cara que falou que começou a falar de um patrocinador que não pagava, tava devendo, falou o nome do cara no ar. Não, faz isso não, cara. Não, ele sabe. Isso é só pra ir. Tá mais alto. 8h32, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, um prazer, né, Marcelo? O Marcelo fica todo quando eu falo prazer aqui. Lembrando que vocês podem acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 e pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Jonathan, aí não tem como, né, não ficar, vou até exagerar, não ficar maravilhado com as suas frases, porque você é uma pessoa muito animada, você chega aqui com um otimismo que chega a ser irritante. Segundou, né? Então, quando ele fala, um prazer, cara, eu acho tudo de bom, é muito bom ter Jonathan Alves aqui junto comigo. Olha, e ele falou aí da nossa live, né? Eu quero começar os agradecimentos do Momento da Gratidão. Aliás, deixa eu colocar a vinheta que foi criada por Jonathan, foi denominado, né? O quadro foi denominado por Jonathan Alves, Momento da Gratidão. É isto, é hora de agradecer aos ouvintes pela audiência e pela eventual interação, começando por quem está nos acompanhando pela live, a Ariane, do Instituto Liberal da Alta Noroeste, o ILAN, a produtora rural de Araçatuba, a Madalena Celone, o Renato Toledo, da Toledo Multiservice de Birigui, a equipe da Cafeteria Xodó com Sabor, João e Dani, muito obrigado por nos acompanhar constantemente, Rodrigo Treco e Rodrigo Dolfato nos acompanhando pelo LR1 e mandando mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, e quero começar os outros agradecimentos falando da corrida de ontem, Jonathan Alves, a Run for Good, lá patrocinada pela Malibu, organizada pela Malibu e pela Força Total. Parabéns às equipes da Academia Malibu, da Força Total, da WX Assessoria, pela organização. Todas as inscrições foram preenchidas e por isso Jonathan Alves não conseguiu participar, porque quando eu fui fazer a inscrição dele já não havia mais vaga. E eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao evento, e olha que eu sou chato. Luiz Henrique Reis, o Luizinho e o Elvis, coordenador técnico da Malibu, estavam lá presentes. Parabéns a vocês, parabéns a Renato Salvador, da WX, a Helena, que faz uma narração impecável, ela que tem uma voz aveludada, sensacional. Só tenho a agradecer porque me senti, e a todos com quem eu conversei que participaram da corrida, acolhidos e muito, muito bem assessorados, tá certo? Não ganhei nenhum troféu, não atingi meu objetivo, mas a medalhinha tá lá, pesando em casa juntamente com todas as outras. E quero também mandar abraços a todos os colegas que eu encontrei lá na prova, né, meus colegas de passadas, Priscila Casteleto, influencer, o Coronel Osni, o doutor Felipe Fornari, o Bartô, do Lar São João, a Karina Otsuka, que eu não via há muito tempo, o Michel e a Kelly Deusdete, o Rodrigo Damascena, também do ILAN, e o empresário Rafael Laranjeira, que não estava correndo, mas acompanhando a sua esposa, é isso, né? Companheirismo é tudo. Quero também mandar abraços ao Gustavo Tavares, gerente do SEST Senat Araçatuba, torcedor do Fluminense, portanto, campeão da Libertadores. Hoje, a pessoa mais feliz das Américas. Jonathan Alves, os seus agradecimentos. Olha, mandar um abraço aqui pro William Kenji também, pro Fernando Moraes, pro Renandinho Gozesse, lá de Campinas, viu, Marcelo? Olha que bacana. Também um abraço pro Patrick, vulgo meu primo, que fala que eu não mando um abraço pra ele, nem lembro da família de Penápolis, mas tá aí. Patrick, abraço pra você. Você deve ter uma família extremamente grande, porque todos os dias você fala de alguém da sua família. Sim, tem, e de alguém que te cobra porque você não mandou abraços. E tem um abraço pro meu sobrinho hoje, que é o Azaf, que no caso é ASAF, tem que falar bonitinho, Azaf, mudo o F, que mandou um abraço também, que eu estive lá semana passada, ele falou assim, você tá na rádio, não fala comigo? Eu falo, todo dia tem alguém cobrando o Jonathan Alves. Tem, eu tô devendo, viu? É muito idiota. Olha aqui, um abraço também pra Larissa, pra Dani, também pra Rosimeire, pra Marina, pro Murilo, pra Juviliana, também pra Beatriz, a Aline,
A outra Aline, mas essa aqui é a Aline de Marília. Campinas, Marília. Olha, também um abraço pro Diego, pro Samuel, pra Fabiana, pro Vitor, esse lá do Nordeste, no caso é Pernambuco, de Pernambuco. Também um abraço pra Renale de Birigui, pro Gabriel, pra Marli, que tá em São Paulo hoje, pra Yasmin, pra Caroline, pro Andrei, pra Pamela, pro John e também pro Pietro. É isso, tem muita gente, vai falar todo mundo não. É isso, muito bem. Agora, então, agradecidos aí, dados os cumprimentos aos nossos seguidores e quem nos dá audiência, quero falar também e agradecer aos patrocinadores. Jonathan, sabe aquele barzinho e restaurante do qual todo mundo fala, com clima latino, cervejas artesanais, que você nem imagina, pratos típicos de dar água na boca e ambiente acessível? Pois é o El Braçador. Lá a gente não só brinda com cervejas incríveis, mas celebra a vida, a amizade e a boa comida. Bora conhecer e brindar a vida no El Braçador. Por falar nisso, sábado eu estava reunido com o Clube de Desenho, do qual faço parte, Clube de Desenho e Leitura, e aí uma das integrantes, a Dani, rapaz, o que ela falou bem do El Braçador é digno de você ir conhecer, viu, Jonathan Alves? Eu vou sugerir, inclusive, como faço sempre para os entrevistados, vou sugerir ao doutor Maurício Zambaldi Tunes, que, se não conhece, já conhece? Muito bom. Aí sim, ó, e tá dizendo que é muito bom. El Braçador, em Araçatuba, brinde a vida. Também uma outra dica, se você não conhece o Posto Uni, são 3 unidades em Araçatuba e 3 também lá em Birigui. Aqui em Araçatuba, na rotatória da Pompeu, com a Baguaçu e a Valdir Felizola de Moraes, abasteci ontem à noite o carro lá, outra no Icaraí, na Pompeu com a Tupinambás e a Sara Job Mendes, e lá no final da Avenida Brasília, todas com qualidade Ipiranga. Lá em Birigui, são 2 unidades, vamos lá, Jonathan Alves, na Euclides Miragaia e uma no Silvares. Já passou por todas, Jonathan? Acho que foi só na Miragaia, por enquanto. Na uma delas... um pouco mais longe, né? A Miragaia é mais perto. Tem que passar lá. Eu passo por todas aqui em Araçatuba para saber se realmente é tudo aquilo que falam. Júnior Rosseto, você e sua equipe estão de... Aliás, Baceto, estão de parabéns. Portanto, se você não conhece, dá um pulinho em uma das unidades por um motivo muito simples. O Posto Uni já recebeu premiação internacional da Rede Ipiranga pelo reconhecimento do seu excelente trabalho. E depois de abastecer, tal, de comer lá no El Braçador, vá, se a sua consciência pesar, na Academia Malibu. Lá a academia conta com equipamentos de musculação super modernos, piscinas, salas de spinning, pilates, por aí vai. Não perca tempo, não deixe de começar a atividade física na segunda-feira, mas hoje, já que é segunda, né, o Jonathan Alves, por exemplo, me confidenciou antes de o programa começar, que hoje inicia as suas atividades lá na Malibu. Sim, Jonathan, eu quero ver. Como eu conheço o decore salteado toda a academia, eu vou te cobrar. Quero saber quais equipamentos você utilizou, quais salas, quais ambientes. E lá tá Luizinho, Elvis, Giza, William, Yara, todo mundo de olho. Eu vou perguntar se você foi. Não, vou fazer só em horário que eles não vão. Fica tranquilo. Horário que eles na madrugada. Sei, sim. Conheça a maior e melhor academia da região, que fica na Avenida José Ferreira Batista, ao lado do Aquitaine. Vem para Malibu, 8h40. Gestão empresarial. O escritório regional do Sebrae em Araçatuba está oferecendo o curso Super MEI, Organize o Seu Negócio. A ação é direcionada para empreendedor individual, microempreendedor individual, MEI, aprimorar as suas habilidades empresariais. Entre os temas relacionados estão formação de preço, fluxo de caixa, marketing e empreendedorismo. E olha, o curso será presencial, totalmente gratuito e com certificado, proporcionando uma imersão nessas áreas. As aulas serão realizadas de 27 a 30 de novembro, das 6h30 às 10h30, né? Na sede regional Sebrae em Araçatuba. Lembrando que o endereço é ali na Avenida dos Araçás, número 2113, no centro. Muita gente não se localiza pelo endereço, mas fica fácil. Fica ao lado do estoque atacadista, bem no centro de Araçatuba. Hashtags Sebrae Araçatuba, organize o seu negócio, microempreendedor individual. 8h41 e nós já vamos à entrevista do dia.
Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, você já está vendo aqui na nossa live, está vendo inclusive o Jonathan Alves fazendo ajustes técnicos, colocando o microfone à altura para que o nosso entrevistado fique bem acomodado. Quem está aqui é o doutor Maurício Zambaldi Tunes, médico urologista cooperado da Unimed Araçatuba, que nos fez a gentileza de intermediar esta entrevista. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, possui título de cirurgião geral e robótico, com MBA em Gestão Executiva em Saúde pela FGV. Está aqui para falar da campanha Novembro Azul de prevenção do câncer de próstata. Doutor Maurício, bom dia, muito obrigado pela presença, porque eu sei que a agenda de médico é atribulada, não é? Doutor, vamos começar pelo básico, não é? Conta pra gente o que é a próstata, a próstata exatamente. Bom dia Marcelo, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes aí. Primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade da gente vir aqui falar um pouco da nossa profissão e da importância dessa campanha que é o Novembro Azul, né? A próstata é uma glândula que ela fica localizada na pelve do homem, né? Entre a uretra e a bexiga. Tem aproximadamente 30 gramas, mais ou menos, né? Uma próstata saudável. Parece um pouco uma castanha portuguesa. Estamos entrando na época aí do Natal. Então a próstata lembra um pouco uma castanha portuguesa, né? E ela é uma glândula, né? Ela ajuda ali a produzir alguns nutrientes para os espermatozoides. Ela tem um certo auxílio na continência urinária. Não é só ela responsável, mas ela tem um certo auxílio entre o pênis, entre a uretra e a bexiga. E aí, doutor, eu sei que existe uma certa idade, a gente vai falar bastante disso aqui na entrevista, que o homem deve passar a tomar mais cuidado com a próstata, mas eu sei, porque amigos meus já passaram por esta situação também, e pessoas conhecidas, às vezes a gente percebe um aumento na próstata e fica excessivamente preocupado. Aumento da próstata é algo grave? Sempre é câncer? Nem sempre? Não, nem sempre. Na maioria das vezes não é câncer. Tá? Na maioria das vezes. Isso. 80% dos problemas que a próstata causa são uma hiperplasia benigna, um crescimento benigno da próstata, que não é câncer. Esse crescimento causa, pela localização da próstata, causa dificuldade para urinar. O jato fica fino, fica fraco, sem pressão, tem um esvaziamento, uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, tem urgência para urinar, então o paciente tem vontade de ir no banheiro, acaba indo correndo para o banheiro. Na maioria das vezes, esses sintomas não estão relacionados ao câncer de próstata, estão relacionados a outras doenças que a próstata pode causar, tipo crescimento benigno e que não é câncer. O doutor usou um termo que me chama a atenção. O senhor falou hiperplasia. Existe diferença de hiperplasia para neoplasia? Existe. A hiperplasia é um crescimento, né? Ele pode ter um crescimento ordenado com células normais e que isso não se caracteriza como um câncer. Perfeito. A gente vai ter um crescimento, vai falar em câncer quando a gente acha focos em qualquer órgão de células que são mutáveis, células que são anômalas, e que tem uma capacidade de crescimento maior e uma capacidade de expansão e invadir estruturas ali ao redor e inclusive de espalhar para outros órgãos. Então essa é uma diferença de um crescimento benigno, vamos dizer assim, de algum órgão e de um crescimento de células malignas, de células cancerígenas. E aí o doutor falou dessa hiperplasia, né, um crescimento ordenado que não é câncer. Isso. E deu alguns sintomas. E no caso, especificamente do câncer, quais seriam os sintomas? É uma pergunta importante, porque na maioria das vezes o câncer de próstata não gera sintoma, né? Então, 90% dos pacientes com diagnóstico inicial de câncer de próstata não tem sintomas, né? Devido ao câncer. Pode ter sintomas por outro motivo, pelo crescimento da próstata, mas não devido ao câncer. Quando a gente tem um paciente que ele tem sintomas devido ao câncer de próstata, muito provavelmente já se trata de uma doença, pelo menos localmente avançada, né? E é tudo que a gente não quer encontrar. Então, essa é a importância de uma conversa hoje aqui sobre o câncer de próstata, porque ele não gera sintoma. E a partir de qual idade o homem tem que ir regularmente ao urologista?
Olha, quando a gente fala de uma população que não tem fator de risco, um homem que não tem nenhum fator de risco a mais, por exemplo, ele não é negro, ele não tem história na família de câncer de próstata, né, ele pode começar o seu rastreio por volta dos 50 anos. Quando a gente identifica fatores de risco, então um cara já tem na família o irmão com câncer de próstata, o pai, o avô, tem que começar mais cedo, por volta dos 45 anos. E aí, de quanto em quanto tempo? Hoje em dia tem uma discussão muito importante, uma discussão técnica, né, com estudos sobre o rastreio do câncer de próstata. Né? E o que se define hoje em dia? Que o ideal é individualizar o rastreio. Então você passa por uma avaliação, você vai discutir com o teu urologista os fatores de risco a mais que você tem para câncer de próstata, vai fazer exames de sangue, e aí você vai ver se você precisa fazer anualmente, se você vai repetir teu exame um pouco mais cedo, porque ele está ali próximo do limite da normalidade. Então, o que é importante hoje em dia é você individualizar o rastreio ao câncer de próstata. E aí, doutor, antigamente nós tínhamos, pelo menos pelo que eu me lembro, existia basicamente um exame que era o de toque. E aí, não digo que recentemente, mas de algumas décadas para cá, já passou-se a falar e utilizar muito o PSA. Né? Qual que é a diferença quando se usa um, quando se usa o outro? Eles são exames complementares. Né? O PSA é um exame de sangue, é uma proteína que é dosada no sangue e que ela altera quando se tem doenças na próstata. Então, o PSA ele não é específico de câncer de próstata, ele é específico da próstata. Então, pacientes que têm um crescimento benigno da próstata também vão ter um PSA elevado. Pacientes que, porventura, peguem uma infecção na próstata, uma prostatite, também vão elevar o PSA. E o câncer de próstata também vai elevar o PSA. Então, o PSA ele é um exame de sangue específico da próstata, mas não específico do câncer. Né? E ele se complementa ao exame de toque. O exame de toque também não é 100%, assim como o exame de sangue, pelos exemplos que eu dei agora, também não é 100% em relação ao câncer, mas o exame de toque, você consegue palpar a região posterior da próstata, a face posterior da próstata. Você não consegue palpar toda a glândula. Então, também não é um exame 100%. Então, eles se complementando, eles fazendo em conjunto, você aumenta a acurácia do diagnóstico de câncer de próstata. Mas repito, eu acho que o mais importante é a gente individualizar. Então você vai, conversa com o paciente, vê os fatores de risco, vê as estatísticas ali relacionadas ao câncer de próstata, tal, e aí você, de comum acordo, decide que caminho seguir. É importante falar isso, porque muitas pessoas deixam de ir ao urologista com receio do câncer do exame de toque. É mais importante você ir e pautar isso para o teu urologista. Falar assim, não, peraí, doutor, vamos conversar. Qual que é o prós e contras disso aqui? No meu caso, vai me beneficiar muito, não vai? Acho que essa é uma dica importante aí. Apesar de todas as informações disponíveis, de toda a divulgação, ainda existe o preconceito em relação ao exame de toque? Existe, é um preconceito que hoje, né, que está aí quase 10 anos da campanha do Novembro Azul, a Sociedade Brasileira de Urologia está mudando um pouco essa perspectiva da campanha do Novembro Azul deste ano, de não falar especificamente da próstata e falar sobre a saúde do homem. Saúde do homem. Né? Por que é importante isso? E isso passa pelo exame de toque. Porque o homem vai menos ao médico. O homem, 60% dos homens só vão ao médico com um sintoma insuportável. 70% deles só vão ao médico com apoio ou cobrança da família. Né? E a gente morre mais que mulher. A gente morre mais novo que mulher. É justamente por isso, porque o homem se cuida menos. Né? Então a mensagem é essa. Acho que é importante a gente falar sobre a saúde do homem, né? Você ir lá fazer teu check-up, não só de próstata, de tudo, né? E aí, em relação à campanha Novembro Azul especificamente, o senhor percebe no consultório uma maior procura durante o mês de novembro em função da campanha, ou isso acaba sendo diluído de forma média no ano todo? Não, isso acaba sendo diluído, né? Uma campanha que tem 10 anos, como eu disse, então qualquer homem que você conversar hoje, ele sabe da importância de se fazer check-up,
né? Então, e aí as pessoas adquirem alguns hábitos, assim, né? Oh, não, eu vou ao médico todo janeiro, todo março, né? Então, cada um tem tua rotina ali, então a gente já percebe mais esse tipo de paciente do que aquele que tem um start por algum motivo e aí vai ao médico. Hoje, graças a Deus, a maioria dos pacientes, eles têm uma rotina já estabelecida de que tal mês do ano eu separo ali uns dias para fazer meu check-up, não só no urologista, mas vai no cardiologista e faz uma avaliação. E pelo que o senhor percebe na realidade do seu consultório, existem mais diagnósticos de câncer atualmente ou não? E em função do quê? Está aumentando ou está, como o homem está indo mais ao consultório, está se descobrindo por conta dessa conscientização? Isso, exatamente. Então a gente tem uma estimativa do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, estimando 70 mil novos casos de câncer de próstata esse ano. É o tumor mais comum no homem, exceto câncer de pele, né? Então é o câncer mais incidente, né? Tem uma alta taxa de incidência e também, graças a Deus, uma alta taxa de cura, né? Então a gente tem diagnosticado bastante caso, né? Ainda mais porque ainda existe, né? Uma população ali da pandemia que acabou não sendo diagnosticada, né? Então, durante a pandemia, caiu muito o diagnóstico de todos os tipos de câncer em todos os serviços, né? Porque as pessoas iam menos ao médico. Exatamente, né? As coisas estavam fechadas, não tinha infraestrutura suficiente para se fazer check-up, rastreio, né? Então a gente está colhendo um pouco aí esse passado aí que foi difícil para todo mundo. Então está tendo uma incidência alta de câncer de próstata, né? A vantagem é que a gente está descobrindo uma doença cedo e que existe muita tecnologia hoje em dia para se tratar o câncer de próstata, né? E com menos morbidade, com menos agressividade, né? Com uma recuperação mais rápida. Então, a gente diagnosticando cedo, a gente consegue não só tratar com o intuito de ser curativo, desse paciente ao longo do tempo ficar curado, mas também de gerar menos morbidade, menos agressividade no tratamento. E existem várias formas de tratamento ou elas são mais restritas? Não, existe, né? Então, quando você descobre um câncer de próstata inicial, as duas principais formas de tratamento é a radioterapia e cirurgia. Né? Cirurgia tira a próstata. Cirurgia tira a próstata. Né? Mas hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica, né? Eu digo que a gente está numa fase de transição, né, para a cirurgia robótica, porque ela ainda não tem aqui na nossa cidade, então a gente tem que ir para fora para operar, tem que levar o paciente para outras cidades, mas é mera questão de tempo para a gente providenciar o nosso robô aqui, para a gente poder operar aqui. Mas é uma coisa que veio para ficar. Daqui a pouco não vai mais se discutir entre fazer cirurgia robótica ou não, né? Porque é como nos Estados Unidos, né? Você vai para congressos nos Estados Unidos, você não se discute mais. Vamos fazer uma prostatectomia, que é a retirada da próstata aberta, né? De forma tradicional. Isso aí não é mais pautado, né? Porque tem robô em todos os lugares. Uma rotina absolutamente normal. Inclusive já bem estabelecido, né? E eu acho que a gente vai chegar lá. É mera questão de se baratear um pouco o custo do robô aí, que é muito caro. E aí, claro que tem gente aqui acompanhando a entrevista e com dúvidas também. Vamos lá. Doutor, se tirar a próstata, existe risco de impotência sexual? O homem ele sempre tenta relacionar uma coisa com a outra. Mas existe de fato esta associação? Existe, tá? Existe. Existe. Então, as duas principais complicações é porque, assim, existem várias cirurgias para próstata, tá? Então, as cirurgias que tratam o crescimento benigno da próstata, elas não geram impotência sexual. Mas a cirurgia que você precisa remover a próstata por causa de câncer é uma cirurgia mais agressiva. E essa, sim, existe um risco de impotência sexual e um risco de incontinência urinária, que é o homem passar a perder urina. Mas aí a gente volta no que eu estava falando sobre a cirurgia robótica, né? Ela mudou também muito isso. Né? Então a gente consegue minimizar bem esses riscos de incontinência e de disfunção sexual,
no homem que é submetido à prostatectomia, né? E é importante lembrar também que o câncer de próstata, ele é uma doença do homem mais velho. E aí quando o cara vai para uma cirurgia, ele já tem, algumas vezes, um certo déficit de disfunção sexual. Né? E aí a cirurgia de fato pode prejudicar um pouco. Temos uma pergunta, Jonathan Alves, aí de... No caso são duas, né? Ele falou de certo modo meio... Vou perguntar essa primeiro. Chegou até mim aqui uma pergunta sobre a possibilidade, no caso, de jovens terem câncer de próstata ou não. Existe, mas é raro, tá? Aí isso foge do padrão. Né? Então, o câncer de próstata, ele é uma doença, como eu disse, muito incidente no homem mais velho, né? Mas com uma alta taxa de cura. Né? Então, quando a gente pega um homem muito jovem com câncer de próstata, ali com 40 anos ou com menos de 40 anos, às vezes que é raro, a gente está tratando de geralmente um outro tipo histológico de tumor e que tende a ser mais agressivo. Entendi. E aí existe, no caso, alimentos que ajudam a prevenir aí o câncer de próstata ou não? Comprovadamente não. Tá? Infelizmente, o que existe, alguns estudos mostrando que o aumento de consumo de carne vermelha e gordura está associado a um risco aumentado de câncer de próstata. Acabou com o churrasco de final de semana de Jonathan Alves. Então, assim, então existem alguns estudos assim, populacionais de que a pessoa morava numa região que se comia menos carne, num país que se comia menos carne, e nesses países tem uma incidência menor de câncer de próstata, e quando essa pessoa muda para regiões que tem um consumo maior de carne vermelha, ela acaba adquirindo o risco daquela população um pouco mais aumentado de câncer de próstata. Mas isso são estudos populacionais, assim, de fato, comprovadamente, fator de risco para câncer de próstata é o fato de ser homem e envelhecer, né? A idade é o principal fator de risco, uma história familiar, quanto mais gente na tua família tiver câncer de próstata, maior. Né? E negro tem uma incidência maior de câncer de próstata. E para finalizar aqui, Marcelo, só a última, pediram aqui mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Falar um mito e uma verdade, só que o pessoal desacredita. Olha, eu me permito, né? Até, o doutor até já falou, né, a história da impotência, né? É verdade, ele falou que não é que tirou a próstata, você fica automaticamente impotente. Existe risco. Existe, exatamente. Como qualquer cirurgia, né? Você tem que... Olha, os riscos do procedimento são esse. Então, você vai listar para o paciente o que pode acontecer e o que pode ter de sequela. Mas, por exemplo, não é um mito, né? É uma verdade, só que ele também está muito super valorizado, né? Não é assim. Hoje em dia, você opera, está perdendo um pouco de urina ali, tem muita coisa para fazer. Tem fisioterapia pélvica, né? Exercícios, o próprio tempo depois da cirurgia tende a melhorar, né? E em casos mais extremos existem até cirurgias para você implantar um esfíncter ali artificial e o cara segurar a urina, né? Mas hoje em dia é bem raro a gente ver isso. Em relação a mito, acho que é mais complicado, mas eu gostaria, eu sei da resposta porque já entrevistei o doutor outras vezes, mas o câncer de forma geral ele tem uma relação, não só de próstata, com a saúde da pessoa. Estou falando, na verdade, até de saúde de uma forma geral. Eu vou usar um termo que talvez não seja adequado. Então eu peço ao doutor que até me corrija se eu estiver enganado, mas assim, vou falar de forma holística. Se você não cuidar da sua saúde, pior é para o seu organismo como um todo. Doutor, então, atividade física, não fumar, não beber, ao menos excessivamente, estou falando para me resguardar, porque eu bebo socialmente, enfim, mas é pouca coisa. Cuidar da saúde também ajuda a prevenir o câncer de próstata? Sim, Marcelo, você tem razão. Como eu disse, a ingesta de carne vermelha, pacientes, o homem que tem uma gordura abdominal acumulada, que tem um excesso de peso, um sobrepeso, uma obesidade, isso é fator de risco para diversas doenças, né? Inclusive para o câncer também. A atividade física está diretamente relacionada a isso. Então, um outro ponto importante, já que a gente está falando da saúde do homem aqui, o paciente que tem um sobrepeso,
uma obesidade, ele provavelmente terá níveis de testosterona mais baixos. Isso vai gerar mais sintoma. Então, se você faz atividade física, você queima gordura, você se alimenta melhor, você vai ter níveis de testosterona melhor. E isso, os níveis de testosterona são fatores protetores aí, cardiovascular, né? Então, podem te ajudar aí a evitar infarto e outras doenças aí cardiovasculares, entendeu? Então, é importante que se cuide da saúde, como você disse, de uma forma holística, né? Global, né? Porque impacta não só na prevenção do câncer, como de outras doenças também. Jonathan Alves, Malibu neles, Jonathan Alves. A partir de hoje, quero você na academia e te disse, vou cobrá-lo. Doutor, deixamos de abordar algum aspecto sobre o câncer de próstata. O senhor poderia deixar um recado final, então, para a gente encerrar a entrevista? O recado é que o câncer de próstata, apesar dele ter uma alta incidência, e isso não tem o que a gente faça, né, ele tem uma alta taxa de cura. E aí sim tem o que a gente faça, que é descobrir cedo. Então, essa campanha não é para a gente tentar evitar o câncer de próstata, que é algo que a gente não consegue evitar. É algo que a gente consegue descobrir cedo. Então, o importante é isso. Descobrindo cedo, a gente consegue tratar e curar. Perfeito. Doutor, quero agradecer pela sua presença aqui. O senhor sabe que tem os microfones abertos sempre que tiver informação relevante para a gente compartilhar com o nosso público. E quero agradecer ao meu colega jornalista Emanuel Naba, assessor de imprensa da Unimed, que foi quem sugeriu a entrevista para a gente. Bom dia, bom trabalho, boa semana. Obrigado. É isso, Jonathan Alves, agora são 9h03. A gente vai ficando por aqui e eu quero adiantar que amanhã, olha só que interessante, eu vou entrevistar aqui no Jornal da Manhã Araçatuba a minha amiga, a coach Helena Abel. Ela vem falar de gestão de tempo. Como você gerencia isso? Faltam horas no seu dia para encaixar tanta atividade? Normalmente sim, né? Então, não perca a entrevista de amanhã. E olha, aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra aqui no Jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na sua loja de apps. Muito obrigado a todos pela audiência. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop, rock. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser.